Fala galera, Henrique Monteiro aqui, seu nutricionista, tá? Hoje o videozinho tá sensacional. A gente vai aprender sobre a suplementação de vasodilatadores no pré-treino, né? O que funciona, o que não funciona, qual a dose a gente deve usar, o tempo antes do treino ou não, para que modalidade é legal, beleza? Me acompanha aqui nesse vídeo que eu vou te explicar certinho, tintim por tintim ali, você vai gostar, vai ser um vídeo bem educativo, tá? Vou fazer bem ilustrativo aqui, mostrando até a tela do computador aqui, para você entender, beleza, certo? Vamos soltar a vinheta aqui, Henrique Monteiro, seu nutricionista. Vamos lá, suplementação de vasodilatadores no pré-treino, né? O que acontece? Para que a gente suplementa vasodilatadores, certo? Para aumentar o calibre do vaso, certo? Então ele vai causar uma dilatação. Vamos ver o esqueminha aqui, eu vou explicar para vocês. Isso aqui é um vaso normal, ele passa uma quantidade normal de sangue, tem menos óxido nítrico, certo? Quando a gente causa uma vasodilatação, olha o perfil do calibre agora, ele fica mais grande, né? Então o que acontece aqui? Vai passar mais sangue dentro desse vaso, certo? Quem causa essa vasodilatação é o aumento do óxido nítrico, ok? E quem que aumenta esse óxido nítrico, tá? São substâncias vasodilatadoras ou o próprio treino, tá? Quando a gente treina, a gente aumenta o óxido nítrico naturalmente, tá? No músculo alvo. Então, por exemplo, tá treinando perna. As pernas, o famoso pump, né? Porque a gente joga mais sangue naquele músculo alvo, né? Naquele músculo que está sendo treinado, tá? Tendo uma vasodilatação ali, por isso que acontece isso aí, entendeu? Para quê? Por que a gente faz isso? Porque a gente precisa que chegue mais oxigênio nesse músculo que está sendo treinado e que está sendo levado à fadiga, à exaustão, ok? Certo? Então, ó, o exercício naturalmente ele vai diminuir o nosso oxigênio, né? Nosso aporte de oxigênio, esgotando ali mesmo com a vasodilatação, né? A gente usa muito oxigênio, isso vai esgotando, quando vai acabando o oxigênio, é um dos fatores que leva a gente a fadigar, tá? Por isso que acontece também a fadiga, certo? E aí, teoricamente, a gente suplementa a substância vasodilatadora para quê? Para aumentar o aporte de oxigênio no músculo e atrasar essa fadiga, entendeu? Então você acaba sentindo a fadiga posteriormente, né? Depois, não no tempo que você geralmente sentiria, entendeu? Então isso que aumenta a performance quando a gente suplementa substâncias vasodilatadoras, tá bom? Então por isso que a vasodilatação melhora a performance. Por quê? Porque ela dá uma atrasada na fadiga por hipóxia, tá? O que é hipóxia? Hipóxia é quando falta oxigênio, né? Aquilo que eu tinha acabado de falar. Um dos motivos que a gente vem a fadigar é porque vai acabando o oxigênio naquele músculo-alvo. Então, a vasodilatação aporta maior oxigênio, aportando maior oxigênio, diminui a fadiga ou atrasa a fadiga, certo? Os principais compostos aí que a gente tem de vasodilatadores: arginina, você vê muito aí, por exemplo, às vezes você compra lá um pré-treino, vai ter arginina, tá? Vamos ver depois se é viável usar arginina ou não. Citrulina, certo? E a gente tem falado bastante do nitrato, né? Que é encontrado na beterraba, tá? Certo? Aqui eu repito, vamos repetir aqui os termos, né? Então, a vasodilatação, o que é isso? É aumentar o calibre do vaso, né? Então, quando a gente aumenta o calibre do vaso, passa mais sangue, que era o que eu tinha dito aqui no esqueminha, ó. Calibre aumentado, mais sangue, certo? Ok? Vasoconstrição é o contrário, né? Então, é a redução do calibre, certo? Quando a gente tem uma vasodilatação, depois, para voltar ao normal, o vaso sofre vasoconstrição. É um processo normal, tá? Acontece a todo momento ali quando a gente se exercita e depois para de exercitar, beleza? Aqui o que eu tinha dito também, ó, músculo ativo do exercício tem uma dilatação nos vasos que levam sangue para esse músculo, tá?
É isso aqui também que causa o famoso pump, ok? Aqui o exemplo dos quadríceps, tá? Então, se eu estou fazendo um exercício para quadríceps, esses músculos do quadríceps vão receber mais sangue. Você pode perceber que não é o corpo todo que vai estar vasodilatado, né? São os músculos alvo do exercício, certo? Então pode ver que quando você está treinando perna, teu bíceps não fica lá no pump. Por quê? Porque ele não está recebendo mais sangue, porque ele não está sendo treinado, beleza? Se o oxigênio diminui no músculo, quando ele diminui, que é o que eu tinha dito também, causa a fadiga, né? Então essa fadiga diminui o seu desempenho, o músculo vai fadigando, certo? Se eu conseguisse entregar mais oxigênio nesse músculo, o que ia acontecer? A gente ia ter menos fadiga, certo? Como que eu vou entregar mais oxigênio? Aumentando a dilatação do vaso, então fazendo uma vasodilatação, certo? Então quando eu uso uma substância vasodilatadora, pode ser o nitrato, citrulina, tá? Aumenta o calibre desse músculo, do vaso do músculo ativo, né, do músculo exercitado. A gente consegue uma maior entrega de oxigênio nas células musculares e isso aumenta também a produção de ATP, né, com mais oxigênio. Para quê? Para que a gente precisa de oxigênio, né? A gente vai usar o oxigênio lá na mitocôndria para síntese de energia, né, para produção e quebra de ATP, né, que é a nossa adenosina trifosfato, é a fonte principal de energia ali das nossas células, tá? Então esse oxigênio, nossa, porque às vezes a gente não liga, né? E quem é leigo não entende muito dos processos, não entende, acha que é oxigênio, por exemplo, de respirar assim, a célula está respirando assim também, só entra o oxigênio lá, mas o que ele faz lá? É isso aqui, tá? O oxigênio entra nas células, para quê? E para que a gente precisa de um maior aporte no músculo ativo? Porque a gente está querendo fazer energia mais rápido e repor essa energia mais rápido, tá? E o oxigênio ele é usado lá na mitocôndria, nos processos de síntese e quebra de ATP, tá bom? Então, a gente tem ali o uso do oxigênio. Vamos para a arginina, tá? Vamos lá. Eu sei que muita gente já deve ter suplementado a arginina. Eu mesmo, uma época atrás, fiz o teste, usei a arginina, tá? Mas o que os estudos mostram? Não é tão viável suplementar a arginina. Por quê? Vamos ler aqui, ó. Mais ou menos 40% da arginina que a gente suplementa, que a gente ingere via oral, ela vai ser perdida ali no nosso intestino, porque vai sofrer a ação das bactérias intestinais e de algumas enzimas, né, que degradam essa arginina, que a gente chama de arginase. Então 40% a gente já perde no intestino. E, além disso, mais 10 a 15% a gente degrada no fígado, no metabolismo de primeira passagem, né, porque a gente absorve ali do intestino para o sangue vai passar no fígado. Já perdemos mais 10 a 15% da arginina ali, entendeu? Então, no final das contas, sobra muito pouco dessa arginina que a gente suplementa para ter um efeito vasodilatador ali mesmo, não compensa, ok? A arginina não vai ser eficiente para melhorar o desempenho por conta disso, tá? Agora, vamos para a citrulina. A citrulina, sim, a citrulina é bacana, tá? Por quê? Porque mais de 80% do que a gente fizer a ingestão oral, que a gente suplementar, ela vai conseguir chegar lá nos rins, e lá nos rins ela vai ser convertida na arginina, tá? Então, se a gente quer aumentar de fato a arginina, é melhor suplementar a citrulina, que vai ser convertida em arginina lá nos nossos rins, do que suplementar diretamente a arginina, que vai ser degradada ali e vai chegar muito pouco pra gente, entendeu? Como que eu suplemento essa citrulina, Henrique? 6 a 8 gramas de citrulina, 45 a 60 minutos antes da sessão de treinamento. Pode ver que é uma dose alta. Se você pegar pré-treinos aí, tem miséria de citrulina, tá? Isso aqui é dose de estudo, tá? Dose que os caras estudaram e falaram, não, isso aqui que é o eficiente. Os caras jogam no pré-training ali só para falar que tem, é uma dose que não vai fazer efeito, certo? Se você toma pré-treino, vê lá se tem citrulina. Se tiver arginina, você já sabe que já tá jogando fora ali, tá? Se tiver citrulina, confere lá a dose. Eu duvido muito
que seja 6 a 8 gramas. Então, pô, Henrique, quero suplementar citrulina. Você vai manipular a citrulina em pó, vai usar de 6 a 8 gramas nesse tempo. Por que 45 a 60 minutos antes, né? Porque é o tempo de pico, tá? Pico plasmático. Então, nesse tempo aqui, ela vai estar no seu pico e você vai ter o efeito máximo da suplementação. Tá bom? Que modalidades que eu posso usar a citrulina? Esportes em endurance, né? Por exemplo, a corrida, o ciclismo, pode ser uma bike, ok? Musculação é bacana para o desempenho também. Crossfit, funcional, esses treinos também. E as lutas também, esportes coletivos, futebol, vôlei, dá para usar também. Então aqui, esqueminha só ilustrando a arginina. Olha lá, ingestão oral de arginina vai sofrer degradação das arginases, que são as enzimas que tem lá no intestino, e das bactérias também, ok? Então vai sobrar muito pouca arginina. Então por isso que tem o xizinho aqui para não fazer suplementação oral de arginina, tá? Mas a arginina no corpo a gente já produz também, tá? No corpo ela é convertida ali, né? Posteriormente ela vai elevar o óxido nítrico e é o óxido nítrico que aumenta a vasodilatação, ok? Então, se eu quero aumentar a arginina, é bem melhor eu suplementar a citrulina, que ela vai ser convertida em arginina lá nos rins, e depois vai aumentar o óxido nítrico e vai converter aqui, vai acabar na vasodilatação. Vamos para a beterraba. Beterraba. Ó, vamos entender como que a beterraba funciona. Ela não tem citrulina nem arginina, tá? Ela tem nitratos. Henrique, não tem uma forma de eu consumir citrulina sem ser suplementando? Citrulina tem bastante em melancia, tá? Principalmente na parte branquinha da melancia. Mas você não vai conseguir atingir 6 a 8 gramas só na melancia. Apesar da melancia ter bastante ainda, você não consegue atingir 6, né, graminhas ali, só na melancia, tá? O que é bacana? Depois eu vou explicar o uso da beterraba, mas você pode, na hora de fazer um suco de beterraba pré-treino, jogar melancia também, que aí você já vai adicionar um pouquinho de citrulina aos nitratos da beterraba, tá? Mas vamos lá, vamos entender a beterraba agora. A beterraba tem uma concentração mais ou menos ali, em média, 100 a 150 miligramas de nitrato a cada 100 graminhas de beterraba. Então, se eu pegar lá 100 gramas de beterraba, pode ser crua, pode ser cozida, tá? Não tem problema. Vai ter mais ou menos a mesma quantidade, 100 a 150 miligramas de nitratos, tá? Tá, Henrique, mas quanto que eu preciso de beterraba? É igual para todo mundo? Não, tá? Ó, vamos ver a dose aqui. A dose para aumentar a performance, 4 a 10 miligramas por quilo de peso seu, tá? Então, pô, eu peso 100 quilos, eu tenho que fazer 4 a 10 vezes 100, entendeu? Então vai ser de 400 a 1 quilo, 1 quilo de beterraba, tá? Gente, é bem fácil. Pega sua calculadorinha, sempre lá, eu peso 70 quilos, 4 vezes 70, então 280 gramas de beterraba, né? Pelo menos, ou até 700 gramas de beterraba, beleza? Só que a ingestão da beterraba não é igual da citrulina, mais rapidinha ali, que é de 45 a 60 minutos antes do treino. A ingestão da beterraba é de 90 a 150 minutos, certo? O pico, tá? Então, dá para colocar sempre uma média de umas 2 horas antes do treino. Então, pô, vou treinar às 6 da tarde, vou fazer o suquinho de beterraba ou a ingestão de beterraba crua ou cozida 2 horas antes, né? Umas 4, ok? Porque o pico sanguíneo, né? O pico plasmático ocorre aí de 90 a 150 minutos após a ingestão, beleza? Aqui o exemplo, certo? Então vamos só ilustrar mais ainda aqui. Então, pô, eu peso 80 quilos e eu vou fixar minha dose em 5 miligramas por quilo. Lembrando que a faixa de eficiência é de 4 a 10, tá? Então, vamos colocar 5 ali. Peso 80 quilos, 5 miligramas por quilo de nitrato é o que eu quero. Então, eu preciso ingerir 400 miligramas de nitrato. Eu sei que cada 100 gramas de beterraba tem 100 a 150. Se eu pegar 400 gramas de beterraba, eu vou ter 400 a 600 miligramas de nitrato. É só regrinha de 3, tá? Então, essa é a quantidade que uma pessoa de 80 quilos, se a gente quiser uma dose de 5 miligramas por quilo, tem que fazer a ingestão, beleza? Aqui é o mecanismo de ação
da beterraba, dos nitratos, tá? Então a gente vai ingerir o alimento, que é a beterraba no caso, que é rico em nitrato, né? Então a ingestão aumenta a concentração de nitrato. Esse nitrato vai no nosso corpo ser convertido em nitrito. O nitrito, por sua vez, vai ser convertido em óxido nítrico. Lembra que é o óxido nítrico que causa vasodilatação. Então, a maior concentração de óxido nítrico, maior vasodilatação. Com maior vasodilatação, maior entrega de oxigênio no músculo. Maior entrega de oxigênio, maior eficiência mitocondrial, que é aquela organela que faz as operações energéticas, tá? Nas nossas células, que eu tinha dito anteriormente. Beleza? Posso usar também endurance, musculação ou alguns outros esportes, tá? Lembrando que essas substâncias vasodilatadoras, elas aumentam o desempenho, mas elas não dão aquela sensação de por exemplo, da cafeína, né? Ou quando bate o pré-treino, que você fica, nossa, tô sentindo e tal, realmente aumentou meu desempenho e tal, porque ela não tem ação no sistema nervoso central, como essas outras substâncias, tá? Como a cafeína, por exemplo, ok? Então, se você tomar e seu treino for meia boca, você não vai sentir aumento no desempenho. Por quê? Porque você tem que ter um treino de alta intensidade, porque você vai estar jogando sangue a mais, oxigênio a mais no seu músculo, mas se você não fizer aquela meia boca, você não vai sentir nada, tá? Por isso que é diferente das substâncias da cafeína, por exemplo, né? Que quem tem uma boa sensibilidade vai sentir essa melhora no sistema nervoso central também e vai ficar mais alerta, mais ligadão para o treino, tá? A beterraba, a citrulina não vai te dar isso, ok? Espero que vocês tenham entendido, tá? Então fica aí a lição das 3 substâncias vasodilatadoras que a gente está tendo de comprovação em uso para aumento do desempenho, tá? Então tem a arginina, que a gente viu que não é legal, né? Porque a gente perde muito no intestino e no fígado. Tem a citrulina, que é bacana, mas a dose são de 6 a 8 gramas pré-treino. E a beterraba, que é mais baratinha e é bacana também, né? Só fazer o cálculo da dose certinha para ajustar a quantidade de beterraba ao seu peso. E lembrando que a beterraba são 2 horas antes do treino, de preferência. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você curtiu, vai ter vídeo novo toda semana aí. Deixa o like só para ajudar a gente aí, tá? Continuar postando, dar aquele incentivo. Se gostou do conteúdo, não quer perder nenhuma semana os vídeos novos, se inscreva, né? Clica no sininho, beleza? Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários aí também que eu posso te ajudar, beleza? Me siga lá nas redes sociais também, tem post todo dia. Se você quiser interagir comigo, quiser conhecer mais do meu trabalho, entra lá que eu vou estar agradecido em poder contribuir de alguma forma. Ok? Obrigado, é isso.